Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você esse livro aqui, Amando Nossos Filhos no Propósito, do Danny Silk. Um livro escrito nos Estados Unidos, em inglês, por esse pastor da igreja Bethel, de Reading, na Califórnia, no ano de 2011. E o livro, ele se baseia num outro livro que não foi traduzido para o português, que só tem em inglês, chamado Parenting with Love and Logic, ou seja, educando seus filhos com amor e lógica. Então, se você quer se aprofundar no assunto, leia esse outro livro. Bom, esse livro aqui, ele tem 5 capítulos, e eu vou resumir esses 5 capítulos para você. O primeiro capítulo se chama A Raiz do Problema, e nesse capítulo, Danny Silk apresenta que a raiz do problema na educação de filhos hoje é que os pais têm buscado obediência e submissão e não um relacionamento com os filhos. Ele argumenta que o relacionamento de pais com filhos é o mais importante na criação dos filhos, mais importante do que se eles te obedecem ou não. Na opinião do autor, é assim que Jesus vive. Jesus viveu mais interessado no relacionamento com as pessoas do que na obediência às leis. Ele nos incentiva nesse livro a você não ser um pai helicóptero que está sempre em cima dos seus filhos, mas você criar ele num ambiente de liberdade, reconhecendo que ele também é um filho de Deus, que o Espírito Santo também age na vida do seu filho e que ele pode tomar responsabilidade pelas suas ações. No capítulo número 2, ele chama Trocando Nossos Filtros de Verdade. Nesse capítulo ele apresenta algumas mentiras e depois como nós fazemos para trocar elas pela verdade. Mentira número 1 é que violência é poder. Número 2, raiva é poder. E mentira número 3 é que nós podemos controlar os outros e sermos controlados por eles. Então a educação de pais não envolve raiva, não envolve violência, não envolve controle. Mas, por outro lado, ela envolve amor, paz e domínio próprio. Então, se Maquiavel dizia é melhor ser temido do que amado, nesse livro ele apresenta a ideia, não, é melhor ser amado do que temido. O capítulo número 3 se chama Cuidando do Seu Jardim. E nesse capítulo ele fala como os pais são os protetores do lar, os protetores do jardim do seu lar. E que por mais que os pais não devam ter uma criação com muitas regras, os filhos devem saber aonde estão as regras e aonde é seguro brincar dentro do seu jardim, por assim dizer. Para isso ele dá muitas ideias de como os pais podem educar seus filhos sem medo, sem serem passivos e nem agressivos. Esses seriam os dois extremos, mas buscar um caminho centrado no meio. O capítulo número 4 se chama Escolhas. Nesse capítulo ele incentiva os pais a deixarem os filhos fazerem escolhas, a confiarem nos filhos, a darem responsabilidade aos filhos, entendendo que os filhos têm sim a capacidade de escolher e assumir a responsabilidade por suas escolhas. Ele sugere, por exemplo, a questão da mesada, ou a questão de você trocar tarefas da casa por recompensas financeiras para os seus filhos, de uma forma a incentivar eles a trabalharem em casa também. E no 5º e último capítulo, ele fala sobre protegendo e construindo relações do coração. Ele fala da diferença entre uma punição e uma disciplina. Uma é feita com raiva, a punição, a disciplina é feita em amor. Ele apresenta como deve ser feita uma disciplina na sua criança. Agora, a minha opinião sobre esse livro. Eu achei um livro válido, não posso dizer que eu concordo com tudo, mas muitos princípios nele são legais. Gostei, por exemplo, quando ele fala do poder das palavras, que os pais devem cuidar na forma com o que eles falam em casa, de criar uma cultura de bênçãos, de falar bênçãos aos seus filhos e não criar uma cultura de crítica, de raiva, de palavras desmotivadoras, mas de falar aquilo que Deus pensa sobre seus filhos. Minha grande dúvida com relação a esse livro, ou coisa que eu não discordo, ou seguiria um caminho diferente, é quando ele fala que Jesus está mais interessado no relacionamento do que na obediência. Eu concordo que Jesus não quer uma obediência cega, que não é feita por amor. Mas eu também discordo que Jesus quer mais um relacionamento do que uma obediência. Eu acho que Jesus quer uma obediência em amor. Que nós obedeçamos Ele porque o amamos, porque temos um relacionamento com Ele. Mas a forma como o livro apresenta, parece que ele dá um foco só no relacionamento e quase que desencoraja ou não fala nada da obediência. Ele diminui a obediência e exalta o relacionamento, quando na verdade eu creio que os dois deveriam ser altos.
um como consequência do outro. Eu obedeço porque eu amo. Isso não ficou muito claro no livro. No livro parece só foque mais no relacionamento do que na obediência, e não se aprofunda na questão do valor da obediência. E um pequeno detalhe sobre esse livro, ele tem muitos erros gramaticais. Se você achar esse livro com uma outra capa mais moderna, talvez ele já tenha refeito isso. Mas esse livro aqui, dentro não diz quem foi o tradutor dele, só diz que o livro foi impresso nos Estados Unidos, então eu imagino que alguém lá do time do Danny Silk nos Estados Unidos, algum brasileiro lá talvez tenha traduzido e depois mandado o livro para o Brasil, mas a questão gramatical está bem precária, basicamente toda a página tem erros de português, só atrapalha um pouquinho a leitura, mas não atrapalha a compreensão da mensagem do livro. Essa aqui é a minha recomendação, muito obrigado por seu tempo. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha ele para que ele possa alcançar mais pessoas, e se você quer outros conteúdos assim, com livros, literatura cristã e estudos bíblicos, você pode se inscrever no meu canal. Muito obrigado, Deus te abençoe e até uma próxima.